Caros alunos e alunas, bem-vindos à aula de matemática da quarta classe. Na aula de hoje vamos aprender noção de fração, comparação de frações com numerador 1 e denominadores de 2 a 10. Vamos fazer a revisão da aula passada. Temos esta imagem, como estamos a ver, está dividida em 6 partes, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1 sexto. Escreve-se assim e lê-se 1 sexto. Vamos para outra imagem, está dividida em 9 partes, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Foi pintada uma parte e é 1 nono, como está escrito, 1 nono. Temos esta figura que está dividida em 3 partes, 1, 2, 3, e pintou-se uma parte, é 1 terço. E lê-se 1 terço. Temos esta figura que está dividida 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 em 10 partes iguais e diz-se 1 décimo, porque pintou-se aqui uma parte. Temos esta figura que está dividida em 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 em 8 partes iguais, pintou-se uma parte e diz-se 1 oitavo, como está escrito aqui, 1 oitavo. Temos esta última figura, que está dividida em 1, 2, 3, 4, 5, 6, em 6 partes, pintou-se uma parte e diz-se 1 sexto, escreve-se assim, 1 sexto. Passemos para uma outra atividade. Observa as figuras e compara as partes coloridas e as frações correspondentes. Temos aqui duas figuras iguais, só que elas têm a diferença na divisão. A primeira figura está dividida em 5 partes iguais e uma parte está pintada, corresponde a 1/5. A segunda figura está dividida em 2 partes iguais. Uma parte está pintada a verde, corresponde a 1/2. E vamos fazer a comparação das divisões. Estamos a ver uma parte vermelha e esta parte verde. Qual é a parte maior? Então, estamos a dizer que 1/5 é menor que 1/2. 1/5 é menor que 1/2. Vamos para o outro exemplo. Temos aqui duas figuras iguais, só que elas estão divididas de diferentes formas. A primeira figura está dividida em 3 partes iguais e uma parte pintada. Então, corresponde a 1 terço. A segunda figura está dividida em 4 partes iguais. Está pintada uma parte. Corresponde a 1/4. Então, vamos fazer a comparação. Aqui dissemos que 1 terço é maior que 1/4. 1 terço é maior que 1/4. Vamos para uma outra atividade. Temos estas duas figuras, são iguais. A única diferença é que estão divididas de diferentes formas. A primeira figura está dividida em 1, 2, 3, 4, 5 partes iguais. E foi pintada aqui uma parte, corresponde a 1/5. Na segunda figura que estamos a ver, temos a divisão em quantas partes? Vamos contar juntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E foi pintada uma parte, corresponde a 1 sexto. Vamos comparar essas duas figuras, as partes pintadas. Qual delas é a maior? Então, dissemos que 1/5 é maior que 1 sexto, como está aqui escrito. Vamos para o segundo exemplo. Temos estas duas figuras, são iguais. A diferença é na divisão. A primeira figura está dividida em 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 partes iguais. E uma parte está pintada, corresponde a 1 sétimo. A segunda figura está dividida em 3 partes iguais, 1, 2, 3.
uma parte está pintada, corresponde a 1/3. Vamos fazer a comparação. Então, dissemos que 1/7 é menor que 1/3, como está escrito aqui. Vamos dando continuidade com o nosso exercício. Temos aqui duas figuras. A primeira representa 1/2, a segunda representa 1/3. Comparando, 1/2 é maior que 1/3. O exercício a seguir. Temos duas figuras iguais. A primeira representa 1/3, a segunda representa 1/4. Comparando, 1/3 é maior que 1/4. Temos ainda o outro exercício. Duas figuras. A primeira representa 1/4 e a segunda representa 1/5. Comparando, 1/4 é maior que 1/5. A seguir, temos duas figuras. A primeira representa 1/5 e a segunda representa 1/6. Comparando, 1/5 é maior que 1/6. Ainda temos outro exercício, duas figuras. A primeira representa 1/6, a segunda representa 1/7. Comparando, 1/6 é maior que 1/7. Temos ainda outras duas figuras. A primeira representa 1/7 e a segunda representa 1/8. Comparando, 1/7 é maior que 1/8. Temos este outro exemplo, duas figuras. A primeira representa 1/8, a segunda representa 1/9. Comparando, 1/8 é maior que 1/9. E último exercício, temos duas figuras. A primeira representa 1/9, a segunda representa 1/10. Comparando, 1/9 é maior que 1/10. Na comparação de duas frações com o mesmo numerador, é sempre maior a fração que tiver menor denominador. Como estamos a ver aqui, tem todos esses mesmo numerador, 1 e tem diferentes denominadores. Temos 8 e 9. Então, neste caso, aquela fração que tiver menor denominador é maior. Agora vamos fazer uma atividade para verificarmos se vocês compreenderam. Temos estas duas figuras e vamos completar com os sinais maior que ou menor que. Neste caso, temos a linha A. Temos esta figura dividida em 4 partes iguais, uma pintada, que corresponde a 1/4. E temos a outra figura, esta, dividida em 7 partes iguais, uma pintada, corresponde a 1/7. Vamos fazer a comparação. 1/4 ou 1/4 é maior que 1/7. Aqui também podemos ver 1/7 é menor que 1/4. Vamos para a linha B. Temos esta figura que está dividida em 8 partes iguais e uma parte pintada, que corresponde a 1/8. Temos a segunda figura que está dividida em 6 partes iguais, que uma está pintada, corresponde a 1/6. Vamos fazer a comparação. 1/8 é menor que 1/6. E aqui dissemos 1/6 é maior que 1/8. Agora vamos completar com os sinais maior ou menor. Os exercícios estão aqui abaixo. A linha A, temos 1/10, vamos colocar o sinal, é menor que 1/3. A linha B, 1/2 é maior que 1/4. A linha C, 1/6 é menor que 1/5. A linha D, 1/5 é maior que 1/10. Continuando com a nossa atividade.
Escreve a sequência das frações menores que 1/6. Então, temos que escrever quais são as frações menores que 1/6. Temos 1/7, a seguir 1/8, 1/9, 1/10. São essas frações que são menores que 1/6. Outra atividade. Escreve a sequência das frações que estão entre 1/3 e 1/7. Quais são as frações que estão entre essas duas frações? Temos 1/4, temos 1/5 e temos 1/6. Chegamos ao fim da nossa aula. Na aula de hoje aprendemos noção de fração, comparação de frações com numerador 1 e denominadores de 2 a 10. Para a consolidação da nossa aula de hoje, vamos usar o livro de matemática da 4ª classe. Muito obrigado pela atenção prestada. Até a próxima aula.